Vídeo 13, letra D, Doutrina. Ramadã, mês do jejum, mês da jihad. Este é o segundo vídeo que trata do Ramadã, o mês mais sagrado no calendário islâmico. No primeiro, tratamos de como o islamismo se impõe, citando exemplos de Maomé, que queimou casas de muçulmanos que não rezavam, e da lei islâmica Sharia, que ordena o fiel a impor o islamismo sobre o vizinho muçulmano, mesmo usando de meios violentos. Neste vídeo, vamos tratar sobre como o Ramadã é visto pelos mujahideen, os guerreiros sagrados do islamismo, como o mês da jihad. Em primeiro lugar, vamos rever a definição de jihad. Lei Islâmica 09.0. Jihad significa guerra contra não-muçulmanos e é etimologicamente derivado da palavra mujahada, que significa guerra para estabelecer a religião. Esta é a jihad menor. Quanto à jihad maior, essa é a guerra espiritual contra o eu interior. Parece bom, não é? A jihad maior é espiritual, mas o fato é que toda a ênfase no Alcorão, nas tradições de Maomé, nos hadices e na biografia de Maomé, a Sira, é tudo na jihad menor, a jihad armada. De qualquer modo, que negócio esquisito é esse do islamismo ter um preceito que ordena guerra contra aderentes de outras religiões? Sim, isso é o Islã. Eu apresento o link para 2 artigos sobre jihad islâmica na descrição deste vídeo. E como o Ramadã se enquadra neste contexto? Se não, vejamos. O que a propaganda islâmica nos diz é que o Ramadã é uma oportunidade de expressar sua obrigação com os 5 pilares do Islã: fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. Mas para os militantes islâmicos, Ramadã permite não apenas reafirmar sua observância religiosa, mas também fortalecer suas convicções ideológicas políticas. Veja o que diz o professor Nizar Hamzeh, especialista em Islã político da Universidade Americana de Beirute. Abre aspas. O Ramadã é um mês de compromisso e renovação de sua fé e também de sua causa, seja pela jihad militar ou não militar. É um mês de martírio e compromisso com a ideologia islâmica. Fecha aspas. Ao longo da história islâmica, o Ramadã tem sido visto como um momento de vitória para os exércitos muçulmanos e um período em que aqueles que são martirizados têm uma maior garantia de um lugar no paraíso. O Sheikh Maher Hammoud, um importante clérigo sunita em Sidon, no sul do Líbano, diz que o Ramadã é percebido por todos os muçulmanos como o mês da jihad. Abre aspas. Não é a maneira islâmica de explodir lugares como a Cruz Vermelha ou a polícia iraquiana, mas em princípio o Ramadã é um mês abençoado e conhecido como mês para a jihad, fecha aspas. Mas ele tenta minimizar dizendo que muçulmanos têm diferentes interpretações do que constitui uma jihad legítima. Por exemplo, abre aspas, atirar em um soldado israelense será visto por muçulmanos moderados como algo satisfazendo o conceito de jihad, mas explodir um café em Tel Aviv pode não ser visto pelos muçulmanos moderados como uma forma correta de jihad. Em artigo em 2012, o antigo grão-mufti egípcio Ali Goma menciona as vitórias militares dos exércitos islâmicos que ocorreram durante o mês do Ramadã. Ele menciona a Batalha de Badr, um evento-chave no nascimento do islamismo, que ocorreu durante o mês do Ramadã, no ano de 624 d.C., ano 2 depois da Hégira, porque a milícia de Maomé, incluindo ele, saiu para assaltar uma caravana, sendo confrontadas por árabes de Meca que queriam defender a caravana, claro. Quem é o ladrão aqui, hein? A escaramuça terminou com a vitória dos muçulmanos. Outros eventos militares da religião da paz que ocorreram durante o mês sagrado do Ramadã e foram mencionados pelo grão-mufti incluem a conquista de Meca em 630, no ano 8 depois da Hégira, o ataque contra os cristãos da cidade de Tabuk, no ano 631, que é o ano 8 depois da Hégira, a invasão da província do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, da Síria Palestina no Ramadã do ano 636, que corresponde ao ano 15 depois da Hégira, a invasão do Egito, também uma província bizantina no Ramadã do ano de 641, que é o ano 20 depois da Hégira, a invasão do Vale do Rio Indo no ano 644, que corresponde ao ano 23 depois da Hégira, a invasão do reino visigodo na Península Ibérica em 711, ano 91 depois da Hégira, e a Batalha de Amorium contra os bizantinos no ano 838, que é o ano 223 depois da Hégira. O grão-mufti termina dizendo, assim, o mês do Ramadã passou para a história muçulmana como o mês da conquista, o mês em que Alá Todo-Poderoso quis espalhar a luz do Islã, sua moral e seus valores entre toda a humanidade. Vamos citar alguns outros intelectuais muçulmanos. O clérigo egípcio e professor da Al-Azhar, Dr. Fuad Muqaymer, dedicou um artigo ao tópico do Ramadã em novembro de 2001. Nele, ele esclareceu a relação entre jejum e jihad. Abre aspas. A educação para o jejum não se limitou a preparar muçulmanos para batalhar e imbuí-los com o significado da vida militar. Também incluiu travar várias batalhas honrosas durante o mês do Ramadã, a tal ponto que este mês passou a ser chamado de o mês da jihad. A nação do Islã passou a ser chamada de a nação
dos combatentes da Jihad, e seus valores morais ficaram conhecidos como os valores da guerra. Fecha aspas. Hossein Sherrata, membro da Irmandade Muçulmana e professor da Universidade Al-Azhar, disse, abre aspas, o jejum durante o Ramadã é um dos meios mais poderosos de educar o espírito humano para a Jihad. O jejum envolve um esforço espiritual para agir contrariamente ao que é aceito e abandonar completamente os desejos. Também ensina os muçulmanos a ter paciência, resistência e sacrifício, que são todos os traços do combatente jihadista, fecha aspas. Um artigo de Kattenbroek e Bergema, ambos do The Hague Center for Strategic Studies, analisou 25.360 ataques terroristas desde 11 de setembro por 81 organizações terroristas, usando dados do Global Terrorism Database. Uma análise deste conjunto de dados mostra que o número médio de ataques durante o Ramadã é 15% maior do que durante o restante do ano. Ao final do artigo, os autores tentam minimizar as evidências que eles mesmos apresentam no seu artigo, justificando que é preciso combater a narrativa do nós contra eles. Mas o fato é que esta narrativa é propagada por intelectuais muçulmanos, como vimos anteriormente. O site The Religion of Peace, a Religião da Paz, mantém uma contagem do terrorismo islâmico. Particularmente no mês do Ramadã, a contagem se chama de Maratona, mais precisamente a Bombatona do Ramadã. No Ramadã do ano passado, foram 163 atos, resultando em 821 mortes. No mesmo período, não se registrou terrorismo por parte das outras religiões, ao passo que apenas um muçulmano foi morto por uma multidão após os atentados em igrejas e hotéis em Sri Lanka, na Páscoa, que mataram 258 pessoas. Em resumo, neste vídeo, revimos o conceito de jihad. Clérigos e intelectuais muçulmanos afirmam que o Ramadã é o mês da jihad, inclusive citando o jejum como um treinamento para a guerra. O ex-grão-mufti egípcio Ali Goma afirma que o Ramadã é o mês da conquista, mencionando conquistas militares dos exércitos jihadistas. E, finalmente, estudo recente de pesquisadores do The Hague Center for Strategic Studies confirmam um maior número de terrorismo islâmico no mês do Ramadã. Curta a nossa página, dê um gostei no vídeo, porém, mais importante, compartilhe. É super importante que mais e mais pessoas aprendam sobre este senhor da guerra, Maomé, e seu alter ego Alá, e o aspecto político do islamismo, consolidado na lei islâmica Sharia, de modo a se criar consciência e evitar problemas futuros. E visite o blog, ele vem sendo construído para servir como uma fonte de consulta em português sobre o islamismo político. Não queremos Sharia no Brasil.